Boa noite a todos. Olha, tentamos fazer a transmissão usando o OBS para as redes sociais, o Facebook e também para o Instagram, simultaneamente aqui também pelo YouTube. Mas como não deu certo, vimos aqui para o Instagram. Aqui a gente tem certeza que a questão vai acontecer. O senador já está presente e nós vamos dar sequência a nossas entrevistas durante a semana com os pré-candidatos daqui de Mossoró, a região do Rio Grande do Norte, falando sobre a pré-candidatura. Vamos conhecer hoje o perfil do senador Jean Paul Prats, que já está aqui presente. Opa, bem-vindo aí o senador. Está ajustando o celular. Para encerrar, presidente, eu queria colocar... Agora eu acho que vai dar certo. Agora está funcionando, César. Agora sim. Tomara que dê. Funcionou aí? Aqui tá chegando beleza agora. Ah, beleza. Agora sim. Essas redes sociais estão pensando que vão me impedir, mas não pede não. Eu gravo aqui e copio e boto nas outras. Pronto. Você é duro na queda, meu amigo. Não desisto. E já teve gente querendo derrubar você fisicamente, que dirá na web. Ninguém derruba, não. Na web também tentaram me derrubar com força, mas essa história eu posso contar depois. Mas o pessoal de Caraúbas e do Partido dos Trabalhadores em Patu mandaram um abraço pro amigo. Vamos lá. Obrigado. Senador, nós estamos entrevistando as autoridades que são pré-candidatos a prefeitos aqui em Mossoró e na região do Rio Grande do Norte, dando a oportunidade dos eleitores conhecer um pouco do perfil. Quem é o senador Jean Paul? Foi que ele nasceu, onde ele estudou, onde se formou? Qual a especialidade que ele se graduou e se especializou? Bom, primeiro, boa noite a todos. Desculpem aí pelos entreveros aí com a internet, com os equipamentos. Eu também me atrapalhei um pouquinho aqui, porque vocês estão vendo aqui o plenário virtual, né, do gabinete do senador do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prats, pelo Partido dos Trabalhadores. Isso aqui é o meu ambiente de trabalho há alguns dias já, onde a gente colocou aí o painel do Senado e estou aqui com 3 telas aqui acompanhando votação. A votação está rolando agora, a votação dos vetos presidenciais e eventualmente talvez eu tenha até que votar aqui quando for isso eu aviso, mas enfim, por enquanto está calmo. E dizer, César, para te agradecer principalmente também pelo espaço, pelo interesse. É muito importante nessa fase de pré-candidaturas essa questão de conhecer os candidatos. É um momento até mais descontraído, mais leve, né? Depois começa aquela correria das candidaturas propriamente ditas, dos debates, E os debates misturam muito as coisas. E mistura tudo, exatamente. Então é muito importante, eu te agradeço bastante pela oportunidade. Muito bem, eu sou filho de uma francesa chamada Françoise, que saiu da França a pé de Paris, fugindo dos nazistas, em 1942, né? E com a mãe. Né? Ela era minha avó, era sozinha, criou minha mãe sozinha, e aos 8 anos de idade minha mãe então saiu pela mão da mãe rumo a Portugal a pé, pegando carona, enfim, trem, essas coisas, para sair de lá porque os nazistas estavam entrando. E meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, filho de um revolucionário de 30, da época do Getúlio. Então, companheiro do Getúlio da Revolução de 30 e descendente de um cara muito famoso chamado Júlio de Castilhos, que se chamava Júlio Prats de Castilhos. A mãe dele era Prats e é o nosso tataravô, né? Foi 2 vezes governador do Rio Grande do Sul. Meu pai, gaúcho, minha mãe lá saindo de Paris, foram se encontrar nos Estados Unidos, porque minha mãe, enfim, cursou colégio interno, minha avó teve essas dificuldades todas de criá-la, botou lá no colégio interno, ela terminou o ciclo de educação e foi recrutada por uma empresa de aviação, porque falava francês, falava inglês, falava português, foi trabalhar numa empresa de aviação americana chamada TWA, aquela, César, do filme do Aviador. Lembra do filme do Aviador? Aquele cara era o fundador da TWA, que concorria com a Panam. E a minha mãe trabalhou nessa empresa e, por fim, acabou morando em Nova York, onde conheceu meu pai, que, por sua vez, saiu do Brasil por força do golpe militar, foi morar em Washington para estudar contabilidade pública, ele era funcionário do Ministério da Fazenda e era um burocrata, não era envolvido em política, diferente do meu avô, que era muito político.
E ele foi para lá e aí lá se casaram e escolheram o Rio de Janeiro para morar. E eu então nasci no Rio de Janeiro porque eles escolheram, ele gaúcho e ela francesa, casados em Nova York, escolheram o Rio de Janeiro para morar. Na época, o Rio da Bossa Nova, o Rio do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, Chico Buarque, então, enfim, escolheram o Rio de Janeiro para morar. E lá eu nasci em 1968, o ano que nunca acabou, né? No Botafogo, por exemplo. E aí, claro, aí fui criado no Rio de Janeiro, enfim, colégio católico, colégio São Bento, tudo isso, muita rigidez, né, aquela coisa. Mas, e claro, abracei o Botafogo, o time da Estrela Solitária, né? Meu pai já era botafoguense. O Botafogo você não escolhe, você é escolhido, né? Então, não tem explicação. O Botafogo desce em você e tal. Enfim, mas, e aí, para fazer a história curta, estudei no São Bento, fui para a UERJ fazer Direito, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que era a melhor faculdade de Direito do Brasil, à época, né? Vários ministros do STF, não quer dizer nada, mas, enfim, vários hoje ministros do STF foram professores lá, inclusive três dos que são hoje ministros foram meus professores na UERJ, Faculdade de Direito, que era a antiga Faculdade da Guanabara, o estado da Guanabara. E fiz também, concomitantemente, Economia na PUC Rio. Então, fiz os dois cursos ao mesmo tempo. Depois, fui para a Petrobras Internacional, entrei como estagiário lá, participei do processo do assessoria jurídica lá, conheci muitos países, porque a nossa função era entrar nos países e estabelecer as sucursais da Petrobras nesses países. Portanto, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, antes disso, Líbia, Argélia, Iêmen, né? Depois a gente tinha saído do Iraque. Quando eu cheguei lá, eu não peguei o Iraque, mas a Petrobras tinha acabado de sair do Iraque. Saddam Hussein tinha indenizado a Petrobras porque retomou um campo de petróleo chamado Majnun, que foi o quinto maior campo de petróleo já descoberto na face da Terra, até o pré-sal. E a Petrobras é que tinha descoberto esse campo. E aí ela foi indenizada pelo Saddam para começar a guerra do Irã-Iraque. Ele indenizou todo mundo, botou todo mundo para correr, tomou os campos de volta. E esse dinheiro da Braspeto, a Petrobras ficou com muito caixa internacional, ela acabou usando para entrar em outros países. E foi nessa fase que eu entrei na Braspeto, onde ela estava justamente começando uma nova jornada em países novos, entrou na Noruega, no Mar do Norte. Então, eu aprendi muito nessa época da Braspeto, era uma empresa pequena, enxuta, 250, 300 pessoas, geólogos do maior nível da Petrobras, porque o cara se destacava na Petrobras e ia para a área internacional, né? Era uma empresa independente, não era uma área, era uma empresa, Braspetro, Petrobras ao contrário. Então eu comecei minha carreira lá. E lá aprendi a fazer contratos e leis, porque a gente tinha que entrar nesses países e estabelecer a Petrobras nesses lugares. Então, você tinha que estudar todo o ambiente legal, totalmente diferente do nosso, para estabelecer as atividades da Petrobras, inclusive quanto à hospedagem de pessoas, alugar casa, ver todo o marco legal, e também em relação ao setor de petróleo mesmo, as nossas obrigações, contratações locais, tudo isso. Então, era essa a minha função. Quando eu saí da Braspeto, eu saí para morar fora para estudar. Aí fiz 2 mestrados também concomitantemente, né? O mestrado na Universidade da Pensilvânia, uma parte que começava lá, depois ia para a França, em Economia e Gestão do Petróleo e Motores, e fechava de novo na Filadélfia, na Universidade da Pensilvânia, a universidade mais antiga dos Estados Unidos, fundada pelo Benjamin Franklin, onde eu terminei, então, um mestrado em Gestão Energética e Recursos Ambientais, né? Dentro do Departamento de Planejamento Urbano, justamente onde eu também acabei cursando, por força do curso, a questão do planejamento urbano. Então, apesar de, por vias tortas, eu estou agora como pré-candidato em Natal, mas no meu mestrado teve muita coisa de planejamento urbano, que era a área energética, mas para as cidades e para a gestão pública. Depois eu voltei para o Brasil, fundei uma consultoria de petróleo e comecei a chamar aquelas pessoas que tinham trabalhado comigo na Petrobras para vir tratar do setor, fazer consultoria, preparar. Havia um papo sobre a abertura do setor e tal. Nós, então, fomos contratados pelo governo como fonte para montar. A gente era justamente especialista em fazer leis e fazer contratos. Então, a gente fez o arcabouço legal de 97, a Lei do Petróleo de 97. E depois, essa consultoria me rendeu até 2010, por aí. Mas, ainda antes disso, em 98, eu vim a Natal trabalhar.
representando uma empresa canadense que estava fazendo uma parceria aqui no campo Pescada Arabaiana, você já ouviu várias vezes, Já, a sim. Ranger Oil. Eu vim como diretor e conheci o governador Garibaldi, à época, o presidente Fernando Bezerra da Fierne, e começamos enfim, interagir. Isso era o final dos anos, isso era o final dos anos 90, início dos anos 2000. 97 para 98, esse período. E aí eu comecei a perceber, disse, olha, o Rio Grande do Sul, lá em casa, lá no Rio, a bala comendo, né, César? Chumbo comendo. Eu morava em Santa Teresa, sempre gostei de um bairro, né? Um bairro, quem conhece sabe, é um bairro de bares, boemia e tal, muito tranquilo, muito bacana, mas que na época estava em pé de guerra. E aí eu disse, caramba, eu tenho que juntar uma coisa com a outra. Eu tenho que continuar trabalhando com petróleo e energia, mas tem que ter um plano B aqui para qualquer coisa aqui eu me mandar para outro lugar que vai ser assim, como o Rio de Janeiro, como eu gosto, tem praia, tem interior, tem serra, e tem petróleo e tem energia, né? E aí, já naquela época, eu dizia, olha, ainda tem uma vantagem, tem vento, né? E tem vento e tem sol. Então, comecei a fazer um plano de energia para o governo do estado, para doar ao governo Garibaldi, e de fato fizemos isso. Eu peguei mais uma equipe de 2 pessoas lá da consultoria, falei, vou fazer um plano para entregar ao governo do Rio Grande do Norte, porque o governo do Rio Grande do Norte não percebeu ainda, mas ele é dono de um grande potencial energético, não só convencional como renovável, e ele não se miscui nas questões energéticas, ele não entra nas questões energéticas, ele simplesmente assiste esse setor, principalmente a Petrobras, e tem comunicação direta com a questão de Mossoró, quem está nos assistindo sabe. Até esse período, em torno do ano 97, 2000, né, o governo dos estados e as cidades assistiam a Petrobras operar. Elas não interagiam com nada, não ganhavam nada, não tinha royalties, não tinha praticamente nada. Tinha um royalties minguado lá. E aí, a partir de 97, nós fizemos a lei, escrevi o decreto dos royalties, não tinha nem noção da amplitude que aquele negócio ia ter para as cidades, para as universidades, para tudo isso. E aí, quando eu vim, eu já estava vendo essa consequência e disse, olha, esse estado vai ter que bombar na área de energia, isso aqui funciona muito bem. E a gente vai ter que dar uma atenção aqui. E aí a própria consultoria começou a me trazer para cá, porque começou a SAT, Marcelo Alecrim, começou a Potigás, começaram alguns trabalhos até com a própria Petrobras, ou parceiros da Petrobras. E em Mossoró, exatamente, da época que a gente se conhece, muitos anos. A pré-candidata Cláudia Regina, daqui de Mossoró, conversou comigo antes de ontem, ela falou que como secretária de desenvolvimento, então o prefeito aqui de Mossoró foram buscar você no Rio de Janeiro para ajudar o município nessa área. Muitos prefeitos na época, César, não entendiam como é que funcionaria o royalties. Então eu fiz trabalhos e nem foi contrato... o Mossoró foi um contrato performado, bem bonitinho, né, um contrato pequeno, mas foi para justamente recuperar dinheiro que a Petrobras não tinha detectado não tinha informado a ANP determinadas instalações dela que davam direito a Mossoró a mais royalties. Então, nós fomos buscar isso, provamos que Mossoró tinha esse direito e veio dinheiro a mais para Mossoró e isso consolidou no fluxo de Mossoró. Mas Guamaré, Macau, várias outras cidades consultaram e tal, a gente ajudou a esclarecer o que era, mas depois eles partiram para um caminho até um pouco diferente de Mossoró, porque Mossoró, se você for ver, naquele tempo, da Cláudia Regina também mencionou, Mossoró, mal ou bem, construiu coisas, né? Alguns outros municípios do Rio Grande do Norte, você sabe melhor do que eu, não fizeram praticamente nada. Eu sempre falo que é como a fábula da cigarra e da formiga, né? O cara pegou o royalties, alguns guardaram para gerações futuras, fizeram obras, construíram cidade e tal, melhoraram, e outros queimaram tudo no baile. Fizeram festa, forró, carnaval e tal, queimou o dinheiro, né? Então, enfim, depois dessa fase... eu voltei para o Rio e fiquei com o escritório em Natal. A consultoria abriu esse escritório em Natal em 98. Então, desde 98, eu tenho domicílio empresarial em Natal. E a partir de 2005, aí então a gente começou a morar aqui em Natal. Eu vim transferido para cá, aluguei um apartamento, morei em todos os bairros de Natal aqui que você falar, Nova Descoberta, até em Parnamirim, que era Nova Parnamirim, eu já morei ali. Morei na Ladeira do Sol, morei em Capim Macio, Lagoa Nova. Eu fui assim, experimentando Natal em vários lugares e firmei residência e fui convidado então pela então governadora Vilma de Faria, logo que ela se elegeu em 2003, para fazer o plano energético, para pegar aquele plano, refazer, reorganizar,
Foi basicamente uma atualização. E em 2006 eu assumi, 2007, aliás, assumi a Secretaria de Energia a pedido dela. Antes eu não podia fazer isso, porque tinha muitas obrigações, estava transferindo residência para cá, mas não podia ainda vir de vez. Em 2005 eu vim de vez, em 2007 assumi a Secretaria de Energia. Então, e aí a gente começou um plano completamente inédito, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, sem nenhuma gabação, que nós fizemos o seguinte: nós tiramos o Estado do zero de produção de energia, César, para a autossuficiência em energia. Em 3 anos. 3 anos. Com energia renovável. Isso representa um investimento em torno de quanto, senador? Se você contabilizar só parque eólico, não em 3 anos, mas em todo o ciclo de 10 anos, porque depois teve os leilões, parque eólico, 15 bilhões de reais, 15 mil milhões de reais de investimento direto. E isso essa sua colocação... A Termoaçu, que a gente tirou Sim. do papel, lembra que não saía do papel Lembro. nunca? Tiramos do papel e inauguramos, o presidente Lula inaugurou em 2009. Em 2009 também inauguramos a refinaria Clara Camarão, com a planta de gasolina, não era mudar a placa, não. Foi feito um revamp da refinaria, juntaram as peças daquelas coisas que já tinham lá e montaram uma refinaria de verdade, que hoje refina 45, 50 mil barris dia. Não é uma refinaria, não é mini refinaria, como os adversários na época disseram, né? Então, inauguramos a refinaria Clara Camarão, que foi chamada de mini refinaria erradamente, 2 plantas de biodiesel, lembra, lá em Guamaré? Lembro, uma para acompanhei. mamona e a outra para tudo, que a gente chamava de bode velho, né? Comia tudo, né? Qualquer grão. E a outra era essa de mamona. A de mamona foi descartada porque não deu certo essa corrente e a outra ficou, né? Além disso, os parques eólicos, como eu mencionei, 2 ou 3 projetos solares já na época, que começaram em Aldo Rodrigues, etc., e até experimentais com a Petrobras. E o que mais? E uma planta de biomassa aqui em Bahia Formosa. Somando essa geração aí, quando eu saí do governo em 2010, quando o governo acabou, o governo Vilma acabou, e o governo de Iberê fez uma reforma administrativa lá no final, negócio de eleição, aí extinguiu a Secretaria de Energia, nós entregamos o Estado com a mesma capacidade de geração de energia igual ao consumo do Estado, ou seja, autossuficiente em energia. E com fontes do Estado, que era vento, gás do Estado, biomassa de cana aqui do sul do Estado também é daqui, e petróleo do Estado. Então, assim, totalmente independente. Se o Rio Grande do Norte fosse destacado do mapa e virasse uma ilha no meio do Atlântico, ele proveria sua própria energia sem o sistema. Mas isso, claro, figurativamente, porque não faz sentido você se desconectar do sistema. Então, essa é uma grande conquista que a gente conseguiu, e claro que isso, como você disse, trouxe muito investimento. Alguns dizem, mas é um investimento que dá e passa, porque é construção e depois larga a pessoa, mas é um investimento como qualquer outro. Construção civil, por exemplo, quando você constrói um prédio, você também usa, sei lá, 30 peões numa construção, 3, 4 gerentes, capatazes, etc. Depois que o prédio está construído, você manda essas pessoas aqui para construir outro prédio. Parque eólico é a mesma coisa. Então é isso. E aí acabei virando secretário de Energia nesse ciclo. Senador, só fazer uma colocação aqui para interagir aqui com o leitor, o telespectador que está aqui mandando uma mensagem pelo WhatsApp. É o Marcondes Barreto. Ele está dizendo aqui, a pergunta dele você acaba de responder. Quem é o nobre desconhecido senador e o que ele fez para o Rio Grande do Norte? Tá aí, Marcondes. Você que está assistindo a entrevista, você acabou de ver Deixa eu responder ao Marcondes uma coisa. Pronto. Sem julgar absolutamente a qualidade parlamentar nem a pessoa. O deputado mais longevo do Rio Grande do Norte, o que ficou mais tempo em mandato, desde a década de 70, se somar todas as emendas de recurso público, que o deputado só assina e recomenda para o Estado, não dá 15 bilhões de reais que eu falei aqui de parque eólico em 3 anos. Só para ter uma ideia da quantidade de volume de investimento que entrou aqui. Traduzindo, o deputado que está há 40 anos no poder não conseguiu direcionar para o Estado o que você conseguiu. Que não é demérito, veja, não é demérito nenhum dele. Eu estou dizendo que, é o seguinte, que a ação em algum setor, quando você percebe a oportunidade antes dos outros, e você consegue carrear para o Rio Grande do Norte, ao invés do Ceará, da Paraíba, porque o vento que dá aqui dá lá. O vento que dá aqui dá no Ceará.
E nós pegamos... O Ceará tinha 10 anos de dianteira em energia eólica da gente. Aqueles aerogeradores lá do Mucuripe, quem conhece Fortaleza, no canto direito da praia, tem lá aqueles 3 máquinas aerogeradores, estão lá desde 98. Nós começamos em 2008, né? Em 2008. Aliás, peraí. 2008, 10 anos. E nós passamos na frente do Ceará em 2 anos. E o vento é o mesmo vento. Então, significa que não era só vento. Você chegou lá no estado, viu que tinha vento e fez os aerogeradores se moverem. Não, não é isso. Nós criamos um ambiente como Secretaria de Energia, um ambiente favorável de investimento. Eu fui laçar investidor nos lugares e eu não ia viajar com dinheiro público. Eu viajei pouquíssimo. O que eu fazia, eu escrevia para eles e dizia: venha ao Rio Grande do Norte e ver o que é isso aqui. Você vai se espantar. Eu cheguei aqui, vi isso aqui. Não dá para acreditar no fator de recuperação e nas condições que tem aqui para investimento em eólica. E aí eles foram chegando. E a gente foi filtrando os melhores, porque era tão bom que você conseguia fazer a filtragem. E isso resultou, ao final da gestão, no primeiro lugar dos 3 leilões que foram feitos por Dilma nesse período, 2009, 1 e 2010, 2 leilões, nós fomos o campeão disparado. Então, o Ceará foi botando uns pouquinhos dele e a gente passou de lavagem e hoje é o maior estado produtor de energia eólica do Brasil. Nós, graças a esse começo acelerado, depois estabilizou e todo o leilão a gente coloca projeto. Hoje é o filé mignon da eólica no Brasil, é o Rio Grande do Norte, o interior da Bahia e o litoral do Ceará. Então, senador, o Aurino... É importante você sacar as coisas antes, e isso é investimento privado. Tem parte de estatais também, mas investimento privado. Sem demérito às emendas. Eu hoje sou parlamentar e dedico emendas também. Mas estou dizendo apenas que é possível fazer as coisas tanto com dinheiro público quanto fomentando investimento também privado. O Aurino Lopes, ele está aqui destacando que trata-se realmente de investimentos vultosos aqui para o Rio Grande do Norte, mas ele disse que isso se traduziu em pouco benefício para a população mais carente. Pergunta se isso é possível ainda digamos, se reverter em patrimônio para o povo mais carente do Estado. E ele mesmo faz um adendo aqui na colocação dele, de que ainda há espaço para se investir em energia eólica no Rio Grande do Norte, senador? É Aurino, é? Aurino Lopes. Tá, Aurino, 2 coisas. Muito, muito boas perguntas. Primeiro, eu vou responder primeiro a segunda, que vai já deixar a gente otimista. Nós exploramos 1/3 ainda do potencial eólico do Rio Grande do Norte. Isso significa que, de tudo que a gente ainda tem mais 2 vezes isso para explorar. Então, isso aí, poxa, então vamos nos preocupar com o segundo aspecto, que é o que você levantou. Como é que você capilariza isso, decanta isso para a sociedade, principalmente para a base da pirâmide? Infelizmente, na minha época lá de secretário, essa não era a minha missão. A minha missão era trazer o investidor e ele investir aqui. Né? Eu não estava nem governando, nem sendo senador, nem sendo prefeito. Né? Essa é uma missão do poder público. Né? O investidor, ele quando chega para colocar um parque eólico, ele não tem necessariamente a obrigação, embora algumas empresas tenham essa preocupação, de fazer política social. Ele entra lá, vou fazer primeiro o meu projeto. Quando eu começar a rodar aqui e ganhar dinheiro, eu vou começar a capilarizar alguma política aqui, porque afinal eu vou ficar aqui 20 anos e tal e tudo. Mas ele não pode substituir jamais o poder público. Jamais o setor privado poderá substituir o poder público. E, infelizmente, os prefeitos, alguns governos anteriores, então não tinham necessariamente a conexão, não sacaram que esse dinheiro todo estava entrando e que ia girar pela economia e que isso tinha que ser aproveitado de uma certa forma, direcionado por esses gestores públicos. Então, houve benefício? Houve, mas houve caoticamente. Pega o João Câmara, por exemplo, que você conhece bem. João Câmara não tinha nem lugar para dormir quando a gente ia lá, medir vento. Ia lá medir vento, não tinha lugar para dormir, para hotel, posto de gasolina era mais ou menos, né? Tinha uma borracharia ali na ponta e tal, não tinha nada. O que é João Câmara hoje, 10 anos depois das eólicas? Tem problemas, né? Tem problemas. Porque certamente os prefeitos não souberam aproveitar aquele ciclo de prosperidade que ainda está rolando lá. Portanto, ainda é tempo das pessoas se tocarem, né, da qualidade dos prefeitos que devem eleger nessas cidades,
que parecem cidades pequenas, mas têm potencial econômico muito alto, e vale para quem tem fruticultura, vale para quem tem mineração. Enquanto essas empresas estão ali operando, dando emprego, contratando pneu, contratando gasolina, contratando comida, né, é ali que você tem que tentar fazer o dinheiro ficar na cidade, né? Então, isso não aconteceu, mas isso a empresa não pode fazer. A empresa não pode se preocupar com isso, né? Não estou sendo perverso, não. Estou sendo realista. Os gestores públicos é que tem que ter, nas suas formatos de administração, maneiras de perenizar, de ajudar e de ser parceiros da população ao trazer isso para ela. Então, enfim, aconteceu de fato, mas é melhor, pelo menos, ter o dinheiro circulando, mesmo que ele decante menos do que o desejado, em função da inépcia de alguns governantes, mas é melhor isso do que nada, né? Você teria hoje, apenas basta lembrar o seguinte, o César, você sabe, o petróleo caiu no Rio Grande do Norte, a atividade do petróleo caiu, Petrobras declinante, mesmo os pequenos que estão entrando agora não são capazes de trazer de volta o auge do setor de petróleo da década de 80, final de 70, 80, 90, né? O Rio Grande do Norte produziu 100 e tantos mil barris dia, hoje produz menos de 40, né? Então, assim, caiu muito. Imagine, meu amigo, se nós não tivéssemos começado as eólicas em 2007, 2008. O que seria do Rio Grande do Norte como economia se nós não tivéssemos compensado a queda do petróleo com o surgimento dos novos investimentos de eólica, que inclusive empregaram muita gente de Mossoró que saiu da área de petróleo e foi para a eólica, né? Então é menos pior. Não estou dizendo que resolveu os problemas do Estado. Mas, afinal de contas, 15 bilhões de reais na veia em equipamentos ou em compras diretas, e é bom que se diga, alguém vai dizer, mas isso aí, metade disso aí é equipamento que vem de fora. Não é mais, é 2/3. Mas 1/3 de 15 bilhões é 5 bilhões de reais em 7 anos. E continua entrando. E 1/3 de cada milhão que você via anunciado num projeto eólica, 1/3 é compra local. Não tem jeito do cara não comprar na cidade ou na região. E mais os pagamentos proprietários e tal, aquela coisa toda. Então, 1/3 do projeto é gasto localmente. Isso faz diferença. Olha, agradecer a audiência aí, a Mary Isadora, Maricele, Ângelo Coronel. O Ângelo Coronel está dizendo aqui, meu futuro prefeito de Natal. Ele está bem empolgado. Meu amigo, é nada menos do que o senador da Bahia, querido e amigo, colega aqui, colega da Jacques Wagner, é um grande senador, um grande amigo. Obrigado, Ângelo Coronel. É uma honra tê-lo aqui, ouvindo aqui a gente falando de Mossoró, de João Câmara. Ele está dizendo aqui que o Senado terá uma grande lacuna com a saída do senador Jean Paul, se caso ele venha a ser eleito lá em Natal. Tem também o Benildo Aguiar, agradecendo aí, grande senador e em breve prefeito. Isso são previsões, né? Então, César, o Benildo é do Ceará, Fortaleza. Eu estou aqui falando do Rio Grande do Norte. Benildão é o presidente do Sindicato das Empresas de Energia lá do Ceará. Fantástico, camarada altamente eficiente, altamente capaz, uma força influente lá no Ceará. É membro lá da Federação das Indústrias do Ceará. Cara forte, viu? Benildo, um abraço aí para você. Tem também a audiência do meu amigo Manuel Machado, que é advogado aqui na área de direito trabalhista. O Demétrio Fará, esse que dá para ler mesmo isso aqui, o RN tem sorte de ter um senador como Jean Paul representando o Rio de Janeiro, perdeu. Eu não sei se o Rio de Janeiro perdeu não, porque o senador gosta muito do Rio, viu? Rio, é policial de altíssimo nível lá do Rio de Janeiro, policial top, é um cara altamente consciente socialmente, um cara bacana, que já morou no Rio Grande do Norte aqui na área de resíduos sólidos, aterro sanitário e tal, e é um grande cara. E, de fato, é uma honra estar aqui com ele na audiência aí com a gente. Grande abraço aí pro Demétrio aí, se estiver no Rio. Ele está sempre pelo mundo aí, mas deve estar no Rio hoje. Você vê que está internacional a sua Tá bem. O Manuel está aqui, o doutor Manuel, que é advogado, está dizendo aqui, sem contar, senador, com o tributo que é arrecadado durante os investimentos que são realizados no Estado. É só exatamente esses tributos, Manuel Machado, que o senador acabou de fazer aqui, que deveriam ter sido revertido em prol de infraestrutura dos municípios, né? E tem aí alguns municípios que perderam o trilho, né? Perdeu, o cavalo passou selado, ele nem percebeu. Mas ainda é tempo, viu? Ainda é tempo. Como eu disse, tem 2/3 do potencial que ainda são exploráveis. E áreas novas, inclusive o centro do estado, a região de Lages, a região de Pedro Avelino. As eólicas estão chegando nesses lugares. O Seridó,
né? O Mato Grande já está bem coberto, mas não está esgotado também. Tem muito lugar ainda. O litoral norte já inspira mais cuidados, porque agora o pessoal vai procurar áreas mais interiores, né? Para sair das áreas de duno, licenciamento mais complicado. Mas aí em Mossoró, Areia Branca e a parte de Serra do Mel, lembra, César? Tem a Voltália. Sim. É tão importante isso, pessoal que está nos ouvindo, que Mossoró será a capital internacional, global, de uma das maiores empresas novas de energia do mundo, a francesa Voltalia. Nós anunciamos isso, né, César, recentemente. Então, o CEO, o presidente da Voltalia, nos disse isso junto com a governadora lá na visita que fizemos à sede deles, e ele nos anunciou que estaria colocando um centro de operações global em Mossoró, ou região, e eles estão fazendo esse estudo agora, para que ela capitaneie, a partir de Mossoró, sejam controlados todos os parques eólicos e solares da Voltalia no mundo. Veja a importância disso, a importância da gente já ser capital de uma empresa mundial por ter o maior número de parques dela aqui em Serra do Mel. O amigo Rivelino, ele está mandando uma mensagem aqui pelo WhatsApp, parabenizando pela entrevista, dizendo que a cidade de Caraúbas, que fica aqui no Médio Oeste Potiguar, também já está se beneficiando com a geração de energia. Nesse momento, nesses dias agora, está sendo instalado um parque solar lá no município de Caraúbas. Isso é o que informa Rivelino. Ele está dizendo que o parque solar vai mudar a geografia lá da região, porque é muito bonito. Essa é a opinião dele. Deve ser bonito mesmo, o parque solar. Energia olha, solar... Isso aí é uma coisa que tem algumas polêmicas às vezes, né? Mas a maior parte das vezes o licenciamento ele também trata da questão paisagística. Então as empresas têm muito cuidado com isso, porque em lugares da Europa, às vezes em lugares assim mais cênicos, né? Praias, ali fiordes e tal, da Noruega e tal, teve problema depois. As pessoas começaram a implicar com o visual seja dos aerogeradores, seja das placas solares. Mas a gente tem trabalhado bem isso, e eu acho que o importante é ter, acima de tudo, a noção de que se não for um parque eólico ou uma empresa ou uma placa solar, será uma hidrelétrica que vai inundar muita área, que hoje é considerado ruim ambientalmente, além de emitir carbono e tudo, por conta do material que fica podre lá dentro da hidrelétrica, né, do material vegetal. Ou então, pior ainda, uma térmica a gás, ou mais ainda, ruim ainda, uma térmica a óleo combustível, a óleo diesel, que é muito mais poluente, ou a carvão. Então, assim, o mundo precisa de energia e as áreas, claro, bem devidamente estudadas, devidamente ambientalmente licenciadas, eu acho que é válido esse esforço. Você falou de Caraúbas, a solar, só uma observação, realmente vai começar a haver uma expansão a partir das eólicas para a área solar, seja em parques híbridos, onde vai ter solar e eólica juntos, seja em solar que vão aproveitar a rede, as linhas de transmissão que as eólicas abriram. Então, sim, o Rio Grande do Norte era uma ponta. Lembre-se que quando eu peguei o estado na área de energia, o Rio Grande do Norte só recebia energia. Lembra que eu falei que era importador? Isso. Absoluto, ele produzia zero energia. Então, você só tinha, para o Rio Grande do Norte, aquelas linhas que vão afinando, que nem o corpo humano, né? A sua veia grossa aqui perto do coração, e quando ela vai chegar na ponta do dedo, ela chega bem fininha, porque ela só está levando sangue, ela não traz. Então, a energia que chegava no Rio Grande do Norte eram aquelas linhas, um sistemazinho bem frágil para chegar lá em Macau, lá na ponta do Brasil, né? E agora não, agora a gente tem linhas de transmissão parrudas para levar a nossa energia para o meio do Brasil. Então agora é uma ida e volta, né? Então a gente permite agora que as solares venham com muito mais facilidade do que as eólicas quando começaram. Porque já existem as linhas de transmissão. O mesmo Rivelino pergunta aqui, como é que esse homem foi parar no PT? Responda você, senador. Eu posso responder numa boa, não tem problema nenhum. Eu acho que ele não é do Partido dos Trabalhadores, com certeza. Não, com certeza. E veja bem, eu estou aqui justamente para dialogar com as pessoas que não são do Partido dos Trabalhadores. Porque se eu for dialogar só com quem é do PT, né, você fica restrito a um grupo que pensa igual. Né? Eu acho o seguinte, dentro do PT tem muita gente que pensa diferente, né? Tem correntes, tem brigas internas e tal. Mas eu dizer o seguinte, eu acho que o que me fez filiar ao PT foi justamente ver que as políticas públicas do Brasil, que foram colocadas pelo governo Dilma e pelo governo Lula, né, que foram pilares muito importantes logo após outras solidificações. Nós tivemos a consolidação democrática, depois tivemos a consolidação econômica do Brasil, a estabilidade econômica, né, da inflação galopante, que muitos aqui que estão nos ouvindo nem viveram, né?
né? E aí depois nós temos agora uma consolidação social que é Lula que traz. Então, quem gosta ou não gosta de Lula tem que admitir que os governos do PT trouxeram uma consolidação social que levou as pessoas comuns, aquelas que não são politizadas, que não eram polarizadas e tal, para pensar no social, para dizer, não é possível que as pessoas sejam pobres porque queiram. Não é possível que a gente deixe passar um legado de escravidão, né? E de déficit social e uma série de desequilíbrios que nos leva a ser um mercado, até do ponto de vista capitalista, um mercado deprimido. Né? As pessoas não têm como comprar, elas estão sempre na mendicância ou morrendo de fome, comendo calango. Isso era a realidade antes do presidente Lula. Então não dá para não admitir que os governos do PT fizeram isso. Claro, no final, quando há aquela escandalização exagerada, a meu ver, daquela questão da Petrobras, que, claro, é séria, não vou banalizar, é sério o processo, tem muita gente envolvida, não era só o PT, era uma deterioração de governo lá e tal, um processo que deveria ser levado à justiça, né, e punido só pela justiça, não por perseguição política, né, com processo com direito à defesa, com tudo isso. Quando aconteceu esse processo, eu disse, nossa senhora, o país vai cair numa situação, como de fato caiu, de insegurança total da política. A gente vai começar a polarizar, a gente vai começar a perder a noção da importância do legado do governo do PT, dos governos sociais em geral. Os governos não foram só do PT, foram uma coligação, uma quantidade de gente. E que, a meu ver, em resumo, resultaram em mais benefícios do que defeitos. Todo governo tem defeitos, César. Todo governo tem defeitos. A questão é quando ele acaba, a história julgar se ele teve mais vantagens, mais benefícios para todos do que defeitos. Então eu achei que valia a pena entrar. Eu conhecia a Fátima há muito tempo, a gente já trabalhava, eu trabalhei com Vilma, trabalhei com Fátima. Fátima, a gente trabalhou justamente num projeto chamado... Qual foi o ano que você ingressou? Em 2013, um ano bem significativo. 2013 eu me filiei ao Partido 13. E eu quis contribuir para tentar conciliar um pouco mais essa visão de que é possível ter um Estado não paquidérmico, um Estado presente, um Estado humano, progressista, com atividade privada regulada quando deve ser regulada. Então, assim, para quem... Alguns estão entrando aí comentando, né? Quer dizer, para sair dessa polarização absurda, né? Do cara que tudo é o mercado ou tudo é o Estado. Não, poxa, o Brasil tem uma tradição das duas coisas. O Barão de Mauá foi um grande cara, mas o Getúlio Vargas e a Petrobras foram construídas como estatais. Então, assim, nós somos a combinação disso aí da mesma forma como somos combinações de raça, mas existe desigualdade, da mesma forma que na questão racial. Então, a gente precisa do Estado como força transformadora. Quem faz o Estado, César? Nós, pelo voto democrático. Então, em última instância, quem são os culpados pelo Brasil ser o que é? Nós mesmos. Mas a gente tem que trabalhar para melhorar, um pouco cada dia, um pouco cada momento. E assim a gente vai nesse embate, às vezes muito diferente, às vezes um pouco mais próximo. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje como relator do marco regulatório das ferrovias. Eu estou trabalhando num projeto que vai ajudar um governo contra o qual eu me posiciono politicamente e ideologicamente. No entanto, eu não deixei de pegar essa relatoria, pedi essa relatoria, até por conta das ferrovias do Rio Grande do Norte que são abandonadas, intrigado com isso, peguei esse projeto. A situação do governo, os situacionistas me cederam essa voto de confiança e eu estou devolvendo um trabalho que é para o Brasil, não é para o Bolsonaro, não é para o ministro Tarcísio, é para o Brasil. São 3 instrumentos para recuperar as ferrovias brasileiras. Em alguns parágrafos e artigos eu mesmo escrevi, porque fiz isso a minha vida toda. Então, nós estamos trabalhando, estamos fazendo oposição, somos contundentes contra coisas absurdas que esse governo faz, mas nós também não podemos ficar parados 4 anos esperando o governo terminar. Temos que trabalhar e essas legislações são uma forma de fazer isso. Eu estou lá para fazer isso. Então, nós estamos lá trabalhando intensamente. Agora, com essa pandemia, o Congresso praticamente assumiu o governo. A verdade é essa. Atenção, pessoal. O auxílio emergencial saiu do Congresso Nacional. O auxílio às pequenas e médias empresas e MEIs, o tal do Pronamp, foi criado no Senado Federal. Eu sou vice-presidente do senador Jorginho. Nós fizemos na frente parlamentar da pequena e média empresa o projeto Pronamp.
Então não saiu do governo. Nenhum demérito. Se tinha que sair, tudo bem, dava o crédito. Mas não foi, saiu do Senado. Os projetos todos de ajuda aos entes federativos, extinção de fundo do IOF, outros fundos aí que foram extintos, para pegar dinheiro para passar para os estados investirem nos hospitais e nos leitos de UTI, saíram do Congresso Nacional. Pasmem, até procedimento sanitário saiu do Congresso Nacional. Eu fui o relator da lei que obriga as pessoas a usarem máscara na rua, em lugares públicos. Precisou fazer uma lei para as pessoas acreditarem que tinham que usar máscara. O mundo inteiro estava já usando máscara. Nos primeiros dias, é bem verdade que não. A gente estava perdido aquilo. O mundo inteiro ficou perdido com essa pandemia. Mas semanas depois, todo mundo já ficou falando que máscara ajudava. Na pior das hipóteses, ajudava. Ora, tem gente que toma remédio sem confirmação médica e diz que ajuda, que dirá usar máscara. Mas ainda assim, durante a votação e durante a reverberação disso, inventaram fake news, dizendo que a gente estava fazendo uma lei para as pessoas entrarem na casa da gente para obrigar a usar máscara. Imagina se a gente ia fazer um negócio desse. Então, enfim, mas até para usar máscara a gente teve que fazer lei. Tudo saiu do Congresso Nacional. Claro que o governo fez a sua parte, porque quando ele é imposto a fazer determinadas atitudes, ele acaba fazendo. Mas o Ministério da Saúde, por exemplo, nunca organizou uma compra de respiradores desde o início. Depois passou a fazer, mas deu aquela confusão toda no início, que ninguém sabia onde comprar, como comprar. Papel do Ministério da Saúde. Chama todo mundo, quando vocês precisam, tal. Eu vou comprar coletivamente, porque eu tenho poder de barganha e eu tenho valor diplomático também. No meio de uma pandemia, conta muito a amizade entre as nações. Um governador de estado, um prefeito, não pode negociar assuntos diplomáticos e ajuda internacional. Já um presidente da República, um ministro de Relações Exteriores, pode. Enquanto isso, eles estavam fazendo reunião, querendo botar o Supremo na cadeia e aquelas coisas absurdas que a gente ouviu. Senador, me fala um pouco aí com relação a como foi essa sua chegada, como é que foi essa sua escolha como pré-candidato do PT aí em Natal. Explicando que o Partido dos Trabalhadores é diferente dos outros partidos. Os outros partidos chegam e indicam uma pessoa, impõe, coloca aquele nome. O PT não, tem uma eleição interna. E essa eleição interna escolheu o seu nome. Esse seu trabalho que você fez no Congresso, inclusive aí com uma boa previsão de duplicação até da BR-304, esse diálogo que você tem muito bom com o ministro Tarcísio, outra BR, a 406, entre outros grandes investimentos aqui no Estado, que está sendo dialogado com o governo federal. E esse trabalho que você teve no passado aqui em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, nessa questão privada, foi o que motivou, foi o que levou os membros do Partido dos Trabalhadores em Natal a escolher seu nome como pré-candidato a prefeito da capital? César, eu não sei exatamente qual desses fatores aí contou, mas de fato você tem razão. O PT tem uma coisa bem legal, que é isso. Qualquer pessoa filiada ao PT, via corrente ou mesmo fora de uma corrente interna, pode se colocar, olha, eu coloco meu nome à disposição para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado e tal. E as escolhas vão sendo feitas num modelo meio evolutivo, né? Que vai colocando os candidatos. Não é em disputa fraticida, não. É uma disputa saudável, de debater, de acender a militância, de gerar um interesse, de fazer grupos de trabalho e de discussão, de fazer até debates, né, entre eles e tal. E foi isso que eu percorri, eu achei até bom. Inclusive, eu percorri esse mesmo caminho para ser suplente de senador de Fátima. Pouca gente sabe. Mas não é assim, tipo, Fátima, pega aí um suplente aí para bancar alguma coisa, ou para fazer isso, ou para compor com o setor empresarial. Não foi assim, não. Teve uma eleição, uma disputa também. Eu concorri com 2 outros candidatos na época para ser suplente de Fátima em 2014. Em 2018, ela então é eleita governadora e eu assumo a cadeira no Senado. Também não caí do céu. Também não é uma coisa ilegítima. Porque a eleição de senador, pessoal, é uma eleição majoritária. Tem um vice. Como você, quando elege um governador, elege um vice. O prefeito e o vice. Para, em caso de impedimento do titular, entrar o vice, já que o posto é 3 senadores por estado. É diferente da representação da Câmara, onde você tem uma proporcionalidade em relação à população. São Paulo tem 80 representantes na Câmara e o Rio Grande do Norte tem 8. No Senado, não. São 3 senadores para todos os estados. Então é onde a gente é mais igual, teoricamente, né? Enfim, então,
isso faz com que no PT e em qualquer lugar você tenha esse processo de substituição do suplente em relação ao titular. Mas só no PT, ou pelo menos na maior parte das vezes é possível dizer isso, é que você tem um processo interno também democrático, né, que escolhe o candidato. Foi assim que eu cheguei, e agora para prefeito não foi diferente. Acho que as correntes se juntaram, e aí são as correntes do diretório, mais do diretório de Natal, e definiram que nesse momento seria o candidato mais em melhores condições, enfim, mas o outro candidato, que era o Alexandre, que foi, inclusive, Alexandre Mota, que foi candidato 131, né, na eleição da época de Fátima, que é um médico brilhante, um homem público sensacional, um cara... Tirou 200 mil votos. Várias vezes, percorreu o estado todo, nós fomos juntos, até éramos confundidos, porque tem uma barba parecida, então a gente fez um dublê na eleição, né, o cara às vezes vinha, você é o candidato a senador? Eu dizia, sou, eu era, né, a suplente, mas enfim... Ô, senador, me fala como é que está essa pavimentação, ou seja, essa discussão com os partidos, visando aí a eleição, a própria eleição que está para vir. Você já tem quantos partidos que estão dialogando com o PT aí na capital do estado? Não, eu fui escolhido há uma semana, né, como pré-candidato. Então, eu não tenho partido a não ser o meu por enquanto. Mas nós estamos conversando com muitos, né? Eu diria para você que a gente está conversando aí com 7 ou 8 partidos. Ainda há tempo, e é preciso fazer isso com muita calma, muita tranquilidade, não com demora. Demora não se confunde com calma. Calma é uma coisa, demora é outra. A gente vai andar rápido essa semana e na próxima, mas vai trabalhar com muita tranquilidade, muita calma, sem troca-troca, sem negócio de tomar lá da cá, nada disso. A gente vai criar perfis, né, vai trazer os partidos que querem contribuir de fato com o programa de governo e com uma futura administração nas áreas onde eles podem, onde tem mais competências. Vamos discutir essa coisa bem com calma, bem com tranquilidade, porque, afinal de contas, nós estamos numa eleição muito séria. Nós não estamos aqui para ganhar visibilidade, para vencer, para concorrer sem vencer. A gente está aqui para vencer, claro, com uma coligação forte, com uma aliança forte, e tentar levar a eleição para o segundo turno e vencer, né? Eu acho que dá para fazer isso em Natal. Não há uma situação consolidada ainda. É possível perfeitamente que qualquer dos candidatos que estão postos contra o prefeito ou paralelamente ao prefeito tem chances de vitória. Nós vamos ainda marchar muito tempo, embora muito rápido, a campanha é muito especial, né? Uma campanha sem muito contato presencial, com muitos cuidados, com muita imagem, né? Com muita conversa como essa que a gente está tendo aqui, entrando na casa das pessoas via internet, com muita liberdade de interação também, as pessoas perguntando ao vivo. Eu acho bacana, mas infelizmente é um momento triste da história do país. A gente está com 100 mil mortos nas costas, muito mais. Vai chegar no final do ano com mais ainda, muito mais. E é quase que um pós-guerra, né? Você abrir a janela e encontrar corpos por todos os lados, figurativo, né? Uma figuração. E ter que tratar da vida, ter que entrar no ônibus, ter que ir trabalhar, ter que entrar no carro e trabalhar, né? Daqui a pouco você está vivendo um novo normal, mas com 100 e tantos mil mortos nas costas, né? Que chega a doer a consciência mesmo de quem eventualmente pode ter falhado nesse caminho, podia evitar algumas delas. Agradecer ao senador Jean Paul Prats. Nós estamos terminando aqui o tempo de 1 hora, que é imposto pelo Instagram, não é nós que definimos. Se eu definisse, eu podia passar aqui 3, 4 horas ouvindo ele. Eu tenho certeza que ele tem muito o que falar para nos ensinar, inclusive, essa questão de gestão pública no Rio Grande do Norte. É um dos maiores especialistas na área de petróleo, energia, energias renováveis, né? Gás natural e também em desenvolvimento urbano. Eu acho que por aí foi que o pessoal começou a enxergar que Natal precisava de uma pessoa com esse perfil. A gente fica aqui desejando boa sorte ao senador no seu teste de urna direto que vai acontecer, deve acontecer em novembro, e abre o espaço aqui para o seu encerramento. Bom, agradecer, amigo César, a todos que estão assistindo aí. Estou vendo aí Felipe Guerra, Quixadá, no Ceará. É uma quantidade enorme de lugares aí nos assistindo hoje. Dizer que a gente está muito empolgado com essa questão de Natal, sem descuidar do mandato do Senado, mantendo a atividade aqui a pleno vapor. É possível fazer isso perfeitamente. Agora, no final, agora convergindo para a data da eleição, normalmente, não é uma coisa minha, mas normalmente acontece aquela espécie de recesso informal, né? As pautas vão minguando,
os senadores e deputados vão começando a ir para suas bases, alguns são candidatos, como eu, enfim, então vai dar perfeitamente para terminar nossos trabalhos aí desse ano, né, inclusive o marco regulatório das ferrovias, e disputar essa eleição com uma sede grande de vitória para transformar Natal, mudar a administração de dentro para fora, rever todas essas estruturas que já estão muito gastas, muito torcidas, distorcidas da própria prefeitura, mas também, principalmente, fazer dessa cidade uma cidade mais humanizada, integrada, uma cidade partida, né? Praticamente, Zona Norte, Zona Oeste, são outra realidade. Não tem mais para onde crescer também, né? E não tem mais para onde ir. E também inclusiva, né? Natal tem mais de 40 comunidades que a gente não tem problema de chamar de favelas, não há nenhuma vergonha nisso, a gente tem que tirar essas questões de terminologia e tratá-las como parte da cidade mesmo, incluir essas pessoas, incluir gente que está na rua, né? Hoje em dia com a pandemia ainda pior, o cara manda você ficar em casa, o cara não tem casa, né? E cada vez mais com essa recessão econômica tem pessoas de rua. Então, assim, tem muita coisa a fazer e a máquina da prefeitura é engripada, porque são as mesmas pessoas, entra prefeito, sai prefeito, são as mesmas pessoas tomando conta dos mesmos botecos. Então temos que trocar isso aí e mudar até os botecos de ordem, organizar tudo de novo, porque eles foram muito distorcidos ao longo do tempo. É isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado ao senador. Vamos encerrando por aqui e vou compilar as informações que o senador acaba de passar, fazer reportagem para o Mossoró hoje e também reproduzir essa entrevista no fanpage e no canal no YouTube, no canal 12 Horas do YouTube, já que não deu para fazer essa transmissão simultânea por esses canais. Vou reproduzir lá para que as pessoas que estavam aguardando, principalmente na fanpage do Facebook, também tenham acesso a essas informações. Senador, muito obrigado por a entrevista. Boa sorte aí com seus debates no Senado, direto de casa, né, que é um trabalho diferenciado devido à pandemia. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado.